Você vai aprender nas aulas do Saber Direito sobre as limitações ao poder de tributar. O advogado e professor Gustavo Reck aborda no curso os princípios constitucionais tributários, além das imunidades constitucionais. Isso no Saber Direito. Olá pessoal, meu nome é Gustavo Reck, sou advogado e professor de Direito Tributário e vamos estudar hoje limitações constitucionais ao poder de tributar. Na aula anterior, nós vínhamos analisando os princípios da legalidade, anterioridade e da noventena. Na parte da noventena, e principalmente em um casamento que nós devemos fazer entre a anterioridade e a genérica e a nonagesimal, é interessante a gente relembrar e jamais esquecer o que nós tratamos na primeira aula, que seria da medida provisória que institui ou majora tributos. Essa medida provisória, ela segue a regra do artigo 62 da Constituição Federal. Como eu comentei com vocês, esse artigo 62, ele tem um parágrafo importantíssimo, que eu costumo analisá-lo da seguinte maneira. Nós temos uma regra que é trazida por esse parágrafo e dentro do parágrafo uma exceção que será aplicada à exceção. Então a situação não é muito simples de ser observada. Mas vamos lá. Aqueles tributos que forem criados ou majorados por meio de medida provisória só poderão ter a sua cobrança implementada a partir do exercício financeiro seguinte, à data em que foram instituídos e principalmente convertida a medida provisória em lei. Repito, aos tributos que forem instituídos ou majorados por meio de medida provisória, o exercício da competência, especialmente da cobrança, só poderá ser feito a partir do exercício financeiro seguinte, à data da conversão da medida provisória em lei. Nós já sabemos que o exercício financeiro seguinte, ele é exatamente o ano seguinte, o ano calendário. O Brasil adota essa sistemática. Então, bastante atenção. Como que nós podemos ver isso? Nós temos um tributo, o exemplo, o ITR foi majorado por meio de medida provisória. Se ele for majorado por medida provisória em 1º de junho de 2015, exercício financeiro seguinte à conversão da medida provisória em lei, nós devemos pegar essa data. Então, por exemplo, majorou por meio de medida provisória em 1º de junho de 2015 e converteu a medida provisória em 1º de setembro de 2015. O exercício financeiro seguinte, a conversão dessa medida provisória em lei será 1º de janeiro de 2016. Agora vamos para um exemplo um pouco mais complicado. Vamos pegar um ITR que teve majoração de alíquotas, exemplo só, apenas, o ITR, majoração de alíquotas em 1º de novembro de 2015. E a conversão da medida provisória em lei se deu em 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2016. São só exemplos, fique tranquilo com a data, você deve estar pensando em 1º de janeiro, o Legislativo não está trabalhando, o Congresso e o Senado não está trabalhando, mas fique tranquilo. Só exemplo. Exercício financeiro seguinte à conversão da medida provisória em lei, se foi a conversão em 1º de janeiro de 2016, só 2017. Então você vê aí uma diferença de praticamente 2 anos, mas a regra é 1 ano pelo parágrafo 2º. Por que eu disse a exceção dentro do parágrafo? Lá tem a seguinte expressão, salvo aqueles tributos constantes do artigo, aí 153, inciso 1, são aquelas listas que nós já vimos. Então, por exemplo, se você majorar o governo federal, majorar a alíquota de importação, exportação e IOF, nós já vimos que a cobrança deveria ser imediata. Então, independentemente de tal majoração se dar por meio de decreto, que esses poderiam, lei ordinária, que seria a regra normal, ou medida provisória, que pede 1 ano da conversão, a cobrança seria imediata, tá bom? Então, esse é o salvo que aparece dentro do parágrafo 2º. Bastante cuidado com ele. Com isso, nós esgotamos e especialmente relembramos aqui um pouco do princípio da anterioridade nonagesimal e da anterioridade genérica nessa junção com a medida provisória. Vamos agora para o princípio quarto mais importante, o princípio da irretroatividade da lei tributária. Esse princípio da irretroatividade está no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, e diz o seguinte, a lei tributária ela só pode cobrar o futuro, ela jamais poderá cobrar o passado, ela só pode atingir fatos geradores futuros, ela não pode retroagir no tempo, justamente porque essa retroação iria ferir um dos princípios mais importantes que nós temos no direito, que seria o princípio da segurança jurídica. E aí nós devemos pautar 2 análises.
Instituiu ou majorou o tributo, vale dali para frente. Esta é a nossa regra. Mas, novamente, nós temos duas exceções. E aqui eu utilizo a expressão exceção, entre aspas, justamente porque as doutrinas divergem se é uma exceção ou própria previsão, o que para você é irrelevante. Quais são essas exceções? Vamos ver se nós temos alguma pergunta em relação ao princípio da irretroatividade e eu já passo essa lista para vocês. Existem exceções ao princípio da irretroatividade da lei tributária? Pois bem, como havia discutindo com vocês, a lei tributária só pode cobrar o futuro. Mas nós temos, entre aspas, duas exceções que são admitidas pela legislação e a doutrina escreve bastante sobre isso. Primeiro ponto, aquela lei que for meramente interpretativa. Como que eu consigo ilustrar isso? Uma lei que vai esclarecer alguma situação vinculada ao pagamento do tributo, uma lei que vai esclarecer alguma parte inerente ao fato gerador do tributo, uma lei que simplesmente interpreta. Então, essa lei que interpreta, ela pode sim retroagir e ela vai atingir fatos geradores pretéritos, porque ela não vai prejudicar o contribuinte, ela não vai violar a segurança jurídica e, na verdade, ela está auxiliando o contribuinte no cumprimento de suas obrigações, sejam principais ou sejam acessórias. E o segundo, e mais importante, que as provas adoram explorar e que necessariamente a questão prática impacta diretamente, seriam a disposição lá do artigo 106, inciso 2, a linha C do Código Tributário Nacional. 106, inciso 2, a linha C do CTN. É aquela lei que for mais benéfica ao contribuinte em relação a penalidades. O que nós devemos lembrar? O que são penalidades? Penalidades são as multas. Multa que não é tributo porque não constitui sanção de ato ilícito, aquele miolo que nós temos do conceito do artigo 3º. Então, a lei pode caminhar para trás, retroagir, atingir fatos geradores pretéritos, quando ela for meramente interpretativa ou quando ela for mais benéfica ao contribuinte em relação a penalidades. Fica um pouco complicado de eu passar para você essa análise exemplificativa, mas nós vamos tentar. Porque, como eu disse, isso daqui vai muito fundo no aspecto prático e principalmente no aspecto teórico, que seria voltado para provas. Nós vamos ver o seguinte, vou narrar uma situação e vou te trazer um ponto que deve ser observado de forma direta para que essa lei possa ou não retroagir. E já vou te dizer qual é. Nós vimos que o contribuinte tem à sua disposição um processo administrativo tributário, em regra. Ele pode, primeiro, administrativamente impugnar uma série de tributos e pode, em segundo plano, que eu pedi para você não confundir, impugnação, que é o processo do lançamento, e a impugnação que ele pode apresentar como defesa num processo administrativo tributário. Que ele tem contraditório, que ele tem ampla defesa, dentre todos os outros princípios inerentes ao processo. Através disso, nós vamos ver que, enquanto perdurar a discussão administrativa ou judicial afeta ao tributo, poderá retroagir a lei que estabelecer uma alíquota de multa mais benéfica a esse contribuinte. Não é uma análise simples da gente verificar, justamente pela quantidade de informações. E nós vamos ver o seguinte, o que o contribuinte tem à sua disposição? À sua disposição, ele tem um processo administrativo que para ele constitui, em princípio, uma mera faculdade, diferentemente do fisco. O fisco precisa do processo administrativo para constituir de forma direta o seu título e, principalmente, em determinados tributos característicos, ele precisa do seu processo administrativo para chegar na certidão da dívida ativa. O que é a certidão da dívida ativa? É um título. É um título executivo ao qual a Fazenda Pública vai se utilizar para mover a ação executiva, a ação de execução fiscal. Quando você paga um tributo de forma correta, o seu crédito tributário se extingue. É uma das formas de extinção do crédito tributário, na verdade a mais comum, constante lá no artigo 156 do CTN, causas de extinção desse crédito. Quando você não paga, como já ilustramos nas aulas anteriores, você vai caminhar, infelizmente, na linha do tempo, com o processo administrativo tributário, inscrição em dívida ativa, para se chegar nesse título. Por que nós temos isso?
A partir do momento que o contribuinte não paga voluntariamente o seu tributo, a Fazenda Pública só pode compulsoriamente exigir o pagamento deste por meio da ação de execução fiscal. E nós sabemos que a ação executiva, como qualquer outra lá do Instituto Civil, ela demanda basicamente duas coisas. Primeiro ponto, peço que você não confunda. A ação de execução fiscal, ela tem um regramento próprio no direito tributário. E é a LEF, a Lei de Execução Fiscal, Lei 6830 de 80. Então, toda a disposição acerca da execução em direito tributário, ela deve passar por essa legislação, o que nós devemos suprimir o CPC, deixar o Código de Processo Civil de lado. Aquilo que não estiver regulamentado na Lei de Execução Fiscal, nós partimos para o Código de Processo Civil. Mas eu sempre faço esse paralelo porque nós temos uma diferença de aplicabilidade do feito executivo para o feito civil, para o feito executivo tributário, bastante grande, passando, por exemplo, para os prazos. Se você buscar o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, você vai ver que o contribuinte tem 30 dias para poder apresentar a sua defesa por meio do processo de embargos à execução. Se você se dirigir ao artigo 736 do Código de Processo Civil, esse prazo será de 15 dias. Outro exemplo, via de regra, nas ações cíveis, execuções cíveis, o prazo que você é citado para implementar um pagamento é de 3 dias na maioria dos procedimentos. Já no processo de execução fiscal, o tributário, o prazo é de 5 dias. Então, a gente tem que trabalhar um cuidado em relação a essas legislações. Mas, independentemente de qualquer coisa, aonde eu queria chegar? Nulli executio sine titulo. É nula a execução sem um título. Então, a Fazenda Pública precisa desse processo administrativo para constituir o seu título, que é a certidão da dívida ativa. Com essa certidão da dívida ativa, o segundo elemento, que é requisito essencial, que é líquido, certo e exigível de forma cumulativa, ele pode mover contra o contribuinte essa ação de execução fiscal. E em se falando de ação de execução fiscal, ainda que seja um procedimento mais direto ou expropriatório, na ponta da nossa linha, na ponta final da nossa linha, nós temos esse embargo à execução, que é um processo de conhecimento que o contribuinte pode utilizar para apresentar toda a matéria de direito e de fato, que vá necessariamente discutir aquele tributo, desde a sua constituição, a ponta inicial da linha, hipótese de incidência, passando por todo aquele caminho que já foi ilustrado na primeira aula. Por que eu estou te dizendo tudo isso? A expressão que fica é, enquanto perdurar a discussão administrativa ou judicial afeta o tributo. O que significa? Enquanto nós tivermos um processo administrativo andando e nós tivermos uma nova lei que traça novas penalidades mais benéficas ao contribuinte, pela irretroatividade da lei tributária na análise dessa exceção, nós iremos ver que o contribuinte pode se beneficiar desta alíquota de multa menor. Enquanto tiver uma discussão, finalizou o processo judicial, administrativo, e foi para o processo judicial, enquanto tiver um processo judicial que ainda tem a sua dilação probatória, ainda perdura, e vem uma nova lei, estabelece uma penalidade mais benéfica ao contribuinte, este pode se beneficiar desta penalidade mais benéfica, desta nova lei. Então, nós vamos ver que o marco para a retroação da lei tributária está diretamente relacionado à definitividade do litígio. Agora, 2 pontos relevantíssimos que eu vou ver se eu consigo ilustrar para você sem qualquer tipo de anotação. E a sugestão é a mesma. À medida que eu for dizendo, tente efetuar a anotação para que fique mais simples. Vamos lá. Vamos supor que determinado contribuinte realizou o fato gerador de um tributo. E a realização desse fato gerador passa diretamente por uma lei. Então, a primeira análise será o seguinte. Lei A estabelece uma alíquota do tributo de 10% e uma multa, uma penalidade para o descumprimento